Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WI Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde estou com Elisa Capai, diretora de Incompatível com a Vida. Muito obrigado por me receber nessa tarde. Parabéns pelo filme, Elisa. Faz um tempo que eu assisti o seu filme, eu vi no festival É Tudo Verdade. E agora vai estrear nos cinemas, agora no dia 16, como é a sensação de poder ter o filme finalmente estreando nas telas aqui no Brasil. É uma emoção muito grande. Primeiro, obrigada por convidar para estar aqui, Wesley. É uma alegria muito grande, né? Esse é um filme independente, é um filme muito íntimo, né? É o meu quarto filme, mas é o único que eu aponto a câmera também para mim, falar de temas tão tabus na nossa sociedade e saber que ele vai chegar nos cinemas e que ele vai ser capaz de ser assistido e ser assistido de forma coletiva, né? Nos cinemas por pessoas que vão se ver na tela também, né? Vão ver suas histórias na tela e com isso vão se sentir mais acolhidas, é uma grande alegria, né? E eu acho que eu ainda estou mais feliz porque a gente vai conseguir fazer vários debates depois dessas sessões, debates sobre os vários temas que estão no filme, a partir do afeto, e do acolhimento. Estou muito emocionada. Tive muito pesadelo no começo da gravidez. Quando eu tive o diagnóstico, os pesadelos pararam. Eu sei a dor que foi a gestação de um bebê que você não vai ver. É um sentimento que eu não conheço, assim, de fragilidade, sabe? De que O único papel de uma mãe numa gestação é proteger seu filho. E aquele papel eu não consegui cumprir. Eu sempre disse, nossa, eu nunca abortaria. E aí a vida veio pra mim e disse, não é assim. Ser mãe é meio que se jogar no escuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não faz ideia. Aí eu pensei, nossa, o que que eu vou fazer? Bom, você já chegou a mencionar que esse é um filme íntimo. Você já fez diversos outros filmes e, como cineasta, como documentarista, você fala sobre histórias dos outros, levantando, né, debates, críticas, mas sempre, né, estando um pouco, vamos dizer assim, um pouco afastado. Mas esse é um filme íntimo, onde relata uma das suas experiências. Como foi essa experiência para você, se colocando como protagonista dessa história? Em um momento tão sensível na sua vida? É, eu, desde que eu comecei a trabalhar, ainda sem nem ter a consciência, eu sempre trabalhei sobre o tema do feminino, né? Sobre o ser mulher, assim. Eu tenho essa inquietação de entender por que que algumas coisas acontecem com um grupo de pessoas apenas porque elas nasceram com útero, né? Tipo, e, enfim, aí muitas vezes documentar a vida dessas outras significa documentar momentos de dor, momentos de vulnerabilidade. E, e pela primeira vez na vida eu me vi numa situação, né? Eu tive uma gravidez desejada e que o feto foi diagnosticado como incompatível com a vida. Eu fiquei arrasada, devastada, né, nesse momento. E naquele momento eu lembro que eu pensei, nossa, isso seria tema de um filme, né? Eu consegui um segundo sair ali da minha dor e falar, eu faria um filme sobre isso. E aí naquele momento eu falei, calma, se você faria um filme sobre isso, se entende que isso é um tema, por que que você não investe a câmera e fala sobre, se coloca como corpo? E eu, sei lá, eu fico muito mais cômoda atrás da câmera do que na frente da câmera. Mas naquele momento eu entendi que era preciso. E era preciso por dois motivos diferentes, né? Por dois atravessamentos e sentimentos diferentes. Um que é muito ruim estar naquela situação, porque é muito solitário, né? Eu me senti muita culpa por não ter sido capaz de formar bem meu filho. Eu fiquei muito triste. E essa tristeza tem a ver com um lugar hormonal
da gravidez também, que você está cheia de hormônios, né? E aí já vem um sofrimento diferente. Aí quando vem a morte do filho, você está com os hormônios da gravidez que despencam, mas você não está dando de mamar, então você não tem uma ocitocina ali para dar uma equilibrada. E aí eu falei, eu não teria coragem de filmar outra mulher no momento que eu me filmei, né? E é muito diferente eu ter uma pessoa filmando, né? Eu estar lá filmando uma outra pessoa e eu simplesmente armar um tripé que é na minha câmera, que eu sabia que eu poderia destruir aquele cartão se eu me arrependesse daquelas imagens feitas. Então, era uma relação muito diferente com as imagens. E, por outro lado, eu fiz um aborto. E eu tive a sorte de estar em Portugal enquanto eu fazia esse aborto. Se eu tivesse feito no Brasil de forma clandestina, esse filme seria a confissão de um crime. Né? Então, eu entendi esse lugar de privilégio de uma forma que eu nunca tinha entendido. Eu posso falar sobre o assunto. E aí, esse sentimento, por um lado, da tristeza, de saber que muitas pessoas passam por essa tristeza. 30% das gravidezes terminam em aborto. Então, esse é um sentimento comum para muitas pessoas, mas ele fica escondido dentro do quarto. É horrível falar dele, é horrível falar dele em público. E muitas vezes, quando a gente consegue falar, a gente escuta umas frases do tipo: ai, mas daqui a pouco você engravida de novo. Ai, que bom que era pequenininho. Tipo, sei lá, você falaria isso no funeral de uma outra pessoa? A gente fala umas coisas, e eu já falei essas coisas para amigas, né, que são de muita falta de empatia. Então, tinha esse lugar, esse desejo de dividir isso, e eu não conseguiria dividir filmando outra pessoa, porque eu não teria coragem de expor outra pessoa como eu me expus, e de falar por que isso é um crime. Quando a gente fala de criminalizar o aborto, a gente está falando dessa situação também. Né? Então, foi só porque eu fiquei muito triste e com muita raiva do nosso sistema, que não acolhe as mulheres, né, nesse momento que é tão necessário, que eu tive força para inverter essa câmera e me expor nos momentos mais tristes da minha vida, né? Tipo, acho que sem esses sentimentos eu não teria sido capaz de fazer o filme. Seu filme ele ganhou o festival de É Tudo Verdade, o melhor filme, teve a menção honrosa de prêmio em destaque no Festival do Rio e também menção artística, se não estiver enganado, no Festival de Vitória. Recebeu alguns prêmios, está na lista, está concorrendo à vaga no Oscar, na shortlist. Teve também uma reportagem do The New York Report, se não estiver enganado. Então, eu gostaria que você pudesse comentar como tem sido a recepção, os debates desse assunto tanto nacional como de forma internacional. As pessoas estão parando, estão sendo receptivas ou ainda tem um afastamento devido ao tabu? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é um filme que ele entrou em poucos festivais e quando ele entra nos festivais as sessões são incríveis. Tipo, é isso, ele estreia, não é tudo verdade, com o prêmio de melhor filme. E mais do que isso, as sessões são muito emocionantes. Assim. As pessoas ficam as pessoas que estão tocadas pelo filme são muito tocadas, né? Elas ficam. Eu recebi várias mensagens de pessoas que eu não conheço falando: esse é o tema da minha semana, eu não consigo parar de falar. E eu acho que isso acontece porque se fala de um tema tabu de uma forma muito íntima. E eu, como diretora, me coloco também de forma muito vulnerável como personagem, né? Como pessoa que vive aquilo. Eu acho que essa vulnerabilidade minha e das outras 6 mulheres, né? Somos 7 mulheres falando no filme, ela faz com que as pessoas se permitam viver as vulnerabilidades e entrar em contato com sentimentos que também haviam sido silenciados. Né? Muitas pessoas falam, eu nunca passei por isso, mas eu estou vivendo um processo de luto e esse filme me ajudou a transformar a forma como eu estou lidando com o luto. E aí, então, o tabu tem esses dois lados, né? Por um lado, ele é menos, ele entra em menos festivais, eu imagino. Tipo, a gente teve uma reportagem fantástica no New York Times, tipo, né, um curta que circulou muito nos Estados Unidos e que a mídia nacional teve muita dificuldade de repercuti-lo, porque tem esse sentimento de que ninguém quer se posicionar quando se refere ao aborto, né? Infelizmente, o tema do aborto, o debate, como ele é no Brasil, ele é muito estigmatizado, ele é muito pobre, ele é como se fosse o bem contra o mal, né? Tipo, boas mulheres que querem filhos versus mulheres que não têm caráter e que abortam, e a gente sabe que é muito mais complexo, e o filme ele tenta dar essa complexidade ao tema, né? São mulheres que querem ter filhos e que abortam, né? Metade. A outra metade não aborta, né? Perdem seus filhos no primeiro dia de vida.
Então, o filme ele vem enfrentando a complexidade desse tema, mas eu diria que tem enfrentado essa complexidade com muito a partir do afeto. As pessoas têm sido muito afetivas na recepção, muito emocionadas, porque é um filme que eu acho que fala sobre a minha história, mas é sobre a história de muitas das pessoas que assistem. Eu ousaria dizer da maioria das pessoas que assistem. O filme ele tem diversos elementos interessantes para debate, até mesmo essa questão do próprio abortar ou não abortar, enfim. Mas uma das coisas que eu acho interessante, e que eu cheguei até a pesquisar, eu vi que a lei do aborto ela foi realizada nos anos 40. Nós tivemos a Constituição, que foi em 88, mas o texto, pelo que eu entendi, não foi alterado. Mas a Constituição, de certa forma, no Brasil é nova, mas não consegue atender às nossas necessidades. Mas, além dessa legislação, há uma certa cultura que tende a pressionar o estilo de vida, o costume, o pensamento de uma certa quantidade de pessoas para todas as outras. E o filme, ele me despertou esse certo interesse de como uma parcela da quantidade, da sociedade tem um certo pensamento, tem um certo costume e quer simplesmente expor, pressionar a todos os outros a viver nesse mesmo molde de vida. E o seu filme também traz esse debate. Então, gostaria que você pudesse falar de quão é importante é, o filme debater sobre as mudanças de leis que possam abrir possibilidades para que mulheres possam, né, fazer o aborto, mas também mudanças no comportamento, no costume, na cultura das pessoas do Brasil. Obrigada pela pergunta. Acho que é importante pontuar que assim, o curta para o New York Times ele é um curta que aborda diretamente a questão do aborto, né? Ele é um curta muito político e ativista. E o filme, por uma decisão muito consciente, ele, por exemplo, não fala das leis do aborto, né? Ele tem até no final, lá quando já acabou o filme, ele tem duas frases que falam sobre essa questão política. Porque eu entendi a necessidade da gente falar sobre o aborto a partir da perspectiva do emocional e da vida real, né? Eu acho que esses temas tabus, eles muitas vezes eles vêm para debate de uma forma completamente descolada do real. Eu sou a favor ou eu sou contra o aborto? Eu, Elisa, sou contra. Eu gostaria de nunca ter feito um aborto. Eu gostaria que nenhuma mulher precisasse passar por um aborto, porque o aborto é difícil fazer. No meu caso, foi muito dolorido. Eu senti muita dor. Eu senti as dores de um parto e tive um filho morto. É ruim fazer isso. Agora, se a gente quer que as mulheres abortem menos, a gente precisa encarar os fatos. No nosso país, aproximadamente 500.000 de mulheres abortam todos os anos, mesmo a lei criminalizando. Isso é um fato. Você não quer ver? Fica à vontade, mas isso está acontecendo. No nosso país, a cada 2 dias, uma dessas mulheres morre por conta de abortos. A gente sabe que nos países onde se legaliza o aborto, em geral, quando se legaliza, o aborto é uma das principais causas de morte materna, e com a legalização, essas mortes praticamente zeram. Então, a nossa lei não apenas está fazendo o número de abortos no Brasil ser muito mais alto do que deveria, porque a gente também sabe que nos países em que se legaliza o aborto, o que acontece? Eu tenho 15 anos, tenho 17 anos, ou eu já tive 3 filhos e engravidei de novo, não tenho condições de ter esse filho, né? Eu acho que uma mulher, quando decide abortar, eu acho que isso é muito importante dizer, é porque ela não consegue ver a possibilidade dela criar um filho. Todo mundo sabe quão difícil é criar um filho. De tempo, de ter dinheiro para comprar comida, para pagar o aluguel, para ter um espaço para essa criança crescer com o mínimo recurso. São muitas coisas para se criar um filho. Então, em geral, quando uma mulher decide abortar, o homem já abortou antes, e isso não é criminalizado, e se criminaliza o corpo dessa mulher. Então, quando, em geral, essa mulher vai abortar, é porque ela não tem condições de criar. Ela fala, cara, eu não tenho dinheiro, eu já tenho 3 filhos, trabalho o dia inteiro fora, eu não vou ter condições. Não é justo. Eu entendi. A partir da minha história de aborto, eu abortei como um gesto de amor, porque eu sabia que o meu filho ele ia sofrer cada segundo que ele estivesse vivo. E ele iria morrer sem conseguir falar, sem conseguir me olhar, sem conseguir comer sozinho. Então, foi muito difícil para mim, mas eu abortei por amor por ele. E eu entendi nesse processo que muitos dos abortos, mesmo no caso de que o bebê é saudável, são um ato de amor. Que você colocar alguém no mundo que não vai receber amor e não tem condições de receber cuidados básicos, é violento.
Então, tá bom, voltando à discussão. Quando um país legaliza o aborto, o que ele está falando? Essa mulher, que assim como 500 mil brasileiras por ano, decidem que precisam fazer um aborto, elas vão fazer o aborto, em vez de elas irem numa clínica clandestina ou comprarem coisas ou fazerem atos que podem acabar com parte da sua saúde ou levá-las à morte, elas vão no hospital, elas vão numa maternidade. Quando elas chegam na maternidade, elas têm um atendimento, elas passam por uma enfermeira, elas passam por médico e falam: você não quer ficar grávida? Então, o que você vai fazer para não ficar grávida novamente? E elas não são instruídas, então elas saem do aborto com um método anticoncepcional para tomar. E elas provavelmente só vão fazer um aborto. Não é como no Brasil, que muitas mulheres vivem a violência de abortos clandestinos, passam por isso e não são instruídas, engravidam de novo, de outras gravidezes não desejadas e abortam de novo. Então, assim, e acabam no SUS com complicações, oneram os cofres públicos, né, com violências que elas tiveram que sofrer por abortos clandestinos. O número de mulheres que entram no SUS com complicações de aborto, se eu não me equivoco, são 700 mil em 5 anos. É um número altíssimo de mulheres que estão sofrendo que não precisariam sofrer. Então, a tentativa do filme isso que eu estou falando aqui não está no filme, mas o que está no filme é a dificuldade que pode ser para muitas mulheres abortar ou decidir não abortar. A Alana, por exemplo, que é uma das mulheres que está no filme, que é uma mulher que é católica, é psicóloga, né, que mora em João Pessoa, ela fala do estigma que é abortar. Ela lembra do caso daquela menina de 10 anos que tinha sido menina, criança, 10 anos, estuprada pelo tio repetidas vezes, que tinha um dos poucos direitos que a nossa Constituição permite, que é do aborto legal, tanto por vulnerabilidade, o risco de vida materna, porque ela era uma criança, quanto por estupro, e ainda assim, um setor completamente descolado do que significa o aborto no Brasil, vai para frente do hospital rezar e gritar assassina para uma criança. Eu fico pensando em Cristo, eu peço desculpa, assim, de citar Cristo, mas eu fico pensando em Jesus, como ele deve olhar essas pessoas com ódio contra uma menina de 10 anos que foi violentada. Isso é de uma violência. Então, a gente precisa encarar o fato do que significa discutir aborto. Não é bom abortar. E aí tem uma outra coisa que eu puxo, tem a cena que talvez seja a cena mais difícil do filme, em que eu seguro, vou ser um pouco spoiler para quem não assistiu, mas eu acho importante estar. Eu estou com o feto na mão, eu estou destruída, chorando, porque foi o único momento que eu vi meu filho, ele estava morto, na palma da minha mão, ele era bem pequenino, e foi uma grande discussão, deixar ou não deixar essa cena no filme. E eu decidi deixar uma consciência política muito grande. Por um lado, porque as mulheres que passam por uma situação de perda gestacional ou de aborto, em geral, não têm a sorte que eu tive de serem aconselhadas a olhar o feto, e olhar o feto nos ajuda nos processos de recuperação, de entender, nossa, fiquei grávida mesmo, nossa, não sobreviveu, nossa, está aqui. É isso, encarar a realidade. E outra, que é encarar a realidade do aborto. Quem que a gente vê com o feto na mão? Os pró-vida, denunciando as mulheres. Será que eles não pensam que tem muitas mulheres que, como eu, estão sofrendo porque estão com o feto na mão? Então, quem tem direito de falar sobre isso? Quem tem direito a exibir os fetos? Né? Então, o filme ele parte desse lugar do emocional, né, do que aconteceu com essas 7 mulheres, para a gente conseguir debater o aborto com a seriedade que ele precisa. Né? Tem muitas mulheres, eu tenho certeza que esse filme tem a Priscila, que é uma mulher que ela é evangélica, o marido dela é evangélico, o avô dela é pastor da Assembleia de Deus, e ela fez uma interrupção e ela vai para um filme e fala que fez a interrupção. Eu acho de uma coragem muito grande. E eu tenho certeza que depois que ela se expôs, muitas das irmãs dela, né, da igreja, vão conseguir falar com uma pessoa, com ela, dos abortos que fizeram. Porque a gente sabe que as mulheres evangélicas abortam, que as mulheres católicas abortam. Só que elas têm que engolir em silêncio o que pode ter sido, para muitas delas, um lugar de trauma. E isso faz com que essa dor, esse trauma, seja muito maior. Né? Então, o filme ele é uma tentativa da gente falar com franqueza sobre esse assunto tabu e da urgente mudança de leis que a gente tem. Você citou as leis, é importante falar que as leis, temos 3 leis. 2 são de 1940. Uma que é estupro e risco de vida materna. O doutor Olímpio, que é o diretor do CISAM, né, que é a maternidade ligada à Universidade Federal do Recife, ele colocou o ponto de vista sobre essas leis que eu achei muito interessante. Ele fala, esses são os abortos masculinos. Esses são os abortos para o homem, né? Porque um homem ele não vai querer
criar um filho de um outro homem, se foi fruto de um estupro, e ele não vai querer perder a mulher dele, que é a mãe das outras crianças, e não ter quem cuide das crianças. Então, esse é o aborto que, óbvio, que favorece as mulheres, mas é um aborto que é pensado muito para o homem. Ninguém protestou em 1940, quando essa lei saiu, contra esse direito do aborto. Ao contrário do que aconteceu em 2016, 2012, que foi quando veio a lei da anencefalia, que é uma lei do Supremo Tribunal, né, e que fala o seguinte: fetos anencéfalos, ou seja, que não tem cérebro, que não tem essa calota né, aqui de cima, que nunca vão ter condições de falar, de andar, de comer, que provavelmente vão morrer ali nos primeiros minutos ou nas primeiras horas, a mulher tem o direito a abortar. E desde que saiu essa lei, há protestos contra essa lei, né? Há grupos que tem o Estatuto do Nascituro, que tenta comparar o direito do feto ao direito de uma pessoa. Então a gente vê assim como esse corpo de mulher ele é criminalizado, como essa mulher ela não tem direito a fazer nada, ela tem que passar pelo sofrimento de 9 meses de estar gestando uma morte. É muito violento, é muito violento. E rouba vidas, né, das mulheres também. Sim, esse é um ponto que me chamou bastante atenção, porque as decisões, né, são tomadas pelos outros e não por quem está passando por essa situação. E achei um ponto bem interessante. E só para finalizar, eu gostaria só de perguntar sobre as outras mulheres, outras 6 mulheres que participam. São bem diferentes entre si. Como foi essa aproximação? É, essa conversa, esse convite, teve mais mulheres, porque são casos bem diferentes uma das outras. Até se falar um pouco sobre essa conversa, esse convite. Claro. Eu conversei, fiz pré-entrevistas com muitas mulheres, né, com muitos casais, e escutei muitas histórias diferentes, né, inclusive mulheres que tinham feito abortos clandestinos, e a decisão no filme era não colocar abortos clandestinos, porque a gente estaria colocando a mulher numa situação jurídica complicada de confissão de um filho, né? E aí, a ideia do filme foi falar da diversidade, né? Falar de como isso atravessa mulheres muito diferentes, de regiões diferentes do Brasil, com sotaques diferentes, de classes sociais diferentes, de religiões diferentes. E também falar sobre escolhas diferentes. Metade das mulheres decidiram abortar, metade das mulheres decidiram não abortar. E em todo o processo do filme, na edição, essas histórias, essas escolhas são tratadas com muito respeito. O que a gente precisa é o direito de escolha, né? De cada uma se conectar consigo e fazer o que acredita ser o melhor para o seu filho e para si mesma, né? E para o mundo. E o encontro, eu sou jornalista, eu faço muito filme com entrevista, eu adoro fazer entrevista, mas nesse filme eu não estava, embora tenha um formato de entrevista, né, em algumas partes, não eram entrevistas, a gente estava tendo conversas, né? Eram duas mulheres que tinham passado por situações muito parecidas, assim, né? Recebido diagnósticos muito parecidos. E em muitos momentos eu estava quase pedindo conselho, né? Tipo, o que você que já passou por isso há mais tempo fez? Como que você lidou? Como que você transformou essa história? Então foram encontros muito muito bonitos, assim, tipo. E eu acho que foram 3 delas, das 6, haviam feito tatuagens, né? Ou com a data de nascimento e morte do filho, ou com, sei lá, a Tainá, que a filha chama Estrela, ela colocando uma estrela no céu. A Isabela e o marido fizeram o pezinho, né? O carimbinho do pezinho. E eu fiquei pensando muito nisso, nessa necessidade que a gente tem de falar que essas histórias existiram, né? Essas mulheres, elas tatuaram no corpo. Eu fiz um filme, né? Porque senão são filhos que só a gente fica sabendo que existiram. E o processo do filme foi muito bonito também, porque o filme é delas, né? Tanto quanto é meu, o filme é delas. E na estreia, eu escutei de várias delas como que elas sentiam que o filme fechava o processo de luto, né? Porque havia sido feito algo de bonito, um momento mais traumático da vida delas, e que isso auxiliaria outras pessoas a passarem por essa situação de uma forma mais carinhosa, se acolhendo mais. Então foram encontros assim, foram trocas muito potentes que seguem, né? Elas vão estar presentes nos debates das sessões agora de estreia do filme e é muito bonito ver o luto delas se ressignificando também em abraço a essas outras tantas pessoas que passaram por situações parecidas.
Ser mãe é meio que se jogar no escuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Não faz ideia. Aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer?